Olá, eu sou Johanna do Azeite e Vinho e este é o nosso quadro Vida Abundante, onde nós apresentamos para você o testemunho de pessoas que, ao aplicarem os princípios da justiça, estão vivendo o novo de Deus em suas vidas. As histórias aqui relatadas irão te auxiliar a mudar os seus conceitos, perspectivas e comportamentos, e para que a sua confiança e esperança estejam sempre em Elohim. Agora, assista comigo a este testemunho e até o próximo vídeo. Oi, meu nome é Gabriel, do canal Azeite e Vinho. Sou filho da Chay e hoje gostaria de compartilhar o meu testemunho sobre a cura do meu pulmão com vocês. Quando pequeno fui diagnosticado com bronquite asmática crônica pelos médicos. Esse problema sempre esteve muito atrelado às minhas emoções. Então, sempre que eu estava com perturbações emocionais, eu acabava tendo alguma crise da bronquite ali, né? As minhas crises, no geral, elas sempre foram bem fortes quando menor. E eu sempre ia parar no hospital, né, por conta das complicações que gerava. Eu, por ser uma criança que gostava muito de correr e de pular, como todas as outras, né, tive bastante dificuldade para poder fazer o que eu gostava de fazer quando pequeno, né, já que qualquer coisa, dependendo do meu estado emocional, causava uma crise e eu tinha que tomar remédio em cima de remédio até ficar bom, né. Ao longo desse período eu tive vários remédios e vários desses remédios causavam muitos efeitos colaterais, né. Alguns me deixavam muito inchado, outros, me causavam muita sonolência e outros aceleravam muito meu coração, então tinha risco que eu resolvesse tomar uma dose muito acima do que o médico mandava, eu poderia, né, acabar fazendo com que o coração parasse e toda essa história. Hã, quando cresci então, eu ouvi então sobre a cura do meu pé, que esteve muito ligada à minha mãe quando menor, né, era para o meu pé ter sido amputado quando menor por conta de um acidente que aconteceu. Entretanto, ela fez o processo de cura, né, então o meu pé foi curado, não precisou ser cortado, né. Mas isso eu posso dar mais detalhes em um outro vídeo, ok? Dando continuidade, então, depois de ouvir bastante sobre cura e ser testemunha de uma, aos meus 18 anos, né, resolvi, então, tentar me curar desse pequeno empecilho que estava presente, né? Então, na minha primeira tentativa, eu joguei os meus remédios fora e fiquei num pensamento positivo e, enfim, achando que só pelo fato de estar com uma postura diferente ia causar alguma coisa, né? Então, estava tentando atingir o problema de fora para dentro, né? E mesmo tomando ceia, e eu vou explicar para vocês, a ceia ela vai manter a saúde corporal, entretanto, ela não vai curar os problemas emocionais, ou seja, como aquele problema estava relacionado muito às minhas emoções, muito ao meu emocional, por mais que ela aliviasse os sintomas, ela não conseguia fazer a cura disso por conta que, né, estava ligado ao emocional. Então, o emocional, a ceia, de certa forma, não alcança. Ela alivia os sintomas, mas ela não retira o problema, né? Já que é uma coisa relacionada a uma posição própria. Ok? Mediante isso, então, fiz a minha primeira tentativa. Nessa tentativa, eu acabei me frustrando, né? Já que por conta dos ataques que eu recebi naquela semana, naqueles dias, eu acabei voltando a tomar o meu remédio, já que teve uma crise muito forte, eu não consegui me manter. Então, na segunda tentativa, eu realmente joguei os meus remédios fora de novo, né? Só que dessa vez eu entendi que era um processo diferente e que eu deveria atacar de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí me lembro que aquela semana também foi muito punk,
e eu recebi vários ataques sobre isso, né? Então tinha vezes que eu ficava alguns dias sem dormir por conta que não dava, né, para respirar, então eu ficava muito agoniado, agoniado. E quando não estava com falta de ar, eu estava com o pulmão extremamente machucado por conta desse processo de ele fazer uma força excessiva para puxar ar. Então eu ficava com o pulmão doendo, né? E às vezes essa mistura de dor com falta de ar às vezes me fazia até chorar, né? Então, nesse processo, eu fiquei orando e com a ajuda da minha mãe, me dando instruções bem específicas para mim poder realmente vencer esse problema. Um dia, quando eu estava melhor à tarde, assim, peguei um caderno que a minha mãe tinha comprado para mim poder anotar tudo que estava relacionado à minha vida espiritual. Eu sentei no quarto e estava falando com ela pelo telefone. E aí eu resolvi que eu entendi que eu precisava de uma instrução a mais, uma instrução que botasse um ponto final naquilo, né? Eu fiquei no quarto juntamente conversando com ela, né? Eu entendi que eu estava muito acostumado com isso, ou seja, a minha visão da realidade incluía aquilo, né? Então tinha eu, Gabriel, e aquele problema era como se fosse uma parte da minha perna. Então estava, de certa forma, fazia parte de mim. Então não existia, né, Gabriel sem aquele problema, e não existia o problema sem o Gabriel, né? Então, depois de entender isso, eu consegui finalmente fazer a separação do problema em mim, né? Então, eu consegui fazer com que isso acabasse, né? Então, toda vez que vinha ataque, eu entendia que era uma bola que eu podia chutar ou eu podia abraçar, né? Pegar na mão, dar carinho e beijar. Entretanto, entendendo essa pequena diferença que traz muitos aspectos diferentes, eu consegui, então, separar esses dois pontos que são muito importantes, beleza? Dentro desse assunto, eu gosto de falar que existem duas fases, né? Que foi duas fases que eu tive. Esse primeiro momento que eu falei agora foi a primeira fase que eu chamo. A segunda fase, né? E eu gostaria que vocês entendessem que dentro de alguns processos, às vezes vai ser bem direto e às vezes vai ter alguns processos que vai ter algumas fases. Então, primeiro vai ser atingido um ponto e depois outro até chegar até tratar aspecto do todo, ok? Então, nesse outro parâmetro, depois de entender isso, eu comecei um outro processo. Nesse outro processo, eu ainda sofri ataques sobre isso. Dependendo do meu posicionamento, ainda às vezes eu ficava com um pouquinho de falta de ar. Entretanto, né, eu entendia que tinha que haver uma coisa a mais. Eu entendia que eu tinha que ir um pouco além do que eu já tinha ido. Que não bastava apenas ver aquilo como só um problema, né? Mas tinha que realmente acabar com isso de vez. Então, me lembro que no dia em que isso se encerrou, era madrugada, e eu estava no quarto e o meu pulmão estava doendo bastante, eu estava com falta de ar, né? Estava chorando porque estava muito incomodado com isso. E aí eu peguei o telefone e falei, vou ligar para o SAMU para pelo menos eles virem aqui e dar uma inalação, porque tá muito complicado, né? Se eu não me engano, eu não tinha dormido no dia passado, então foi batido direto, sim. Então tava bem cansado, né? E então peguei o celular e pensei assim, né? Eu preciso que alguém fale comigo para mim saber o que fazer, porque eu já fiz de tudo que eu podia fazer. Aqui já tomei chá de gengibre, já tudo que tinha de folha aqui em casa, né? Gengibre, alho, enfim, tudo, tudo, tudo. Eu já tinha feito chá e bebido e não tinha adiantado nada, né? Então, eu tava com uma visão assim que parecia que a única opção era ligar pro SAMU, então eu ia
né, infelizmente, deitar assim numa caixa de madeira, porque essa era a impressão que passava, né? Então, liguei pro SAMU, né, pedindo assim para alguém falar comigo, né, me mostrar o que faltava. E aí a moça do SAMU falou uma coisa muito interessante, né? Ela assim, moça, eu preciso de uma ambulância, tô passando mal, tô com falta de ar aqui, né? Tá bem complicado, tô com o pulmão doendo. E aí ela falou a seguinte frase, né? Ela falou assim, mas você ainda consegue falar, você não tá tão ruim. Aí no de primeiro momento eu pensei assim, essa moça tá de sacanagem com a minha cara, né? Ela tá me tirando, assim, não sei, ela deve estar com algum problema que ela não entendeu o que eu falei. E aí, depois de ela falar isso e eu pensar isso, me pegar nesse pensamento, eu desliguei o telefone e aí eu parei para pensar mais e fiquei pensando naquela frase até que eu pensei, né? Ah, mas é verdade, eu ainda consigo falar, eu ainda consigo puxar nem que seja um pouco de ar, né? Então não tô tão ruim assim, eu ainda consigo lutar, eu ainda consigo ter força, eu ainda consigo vencer isso, né? Então, depois que eu entendi que realmente é, a, o que sustentava aquilo era a minha fé, a minha força, né? O meu acreditar naquilo, depois de ter passado por aquele momento de realmente entender onde estava a minha força, tecnicamente foi isso, assim. E eu já ouvi histórias de testemunho de pessoas que realmente tiveram lutas ferozes, vou botar neste contexto, assim, até vencer a situação ali, né? E depois que eu entendi isso, e eu terminei tudo, aí no outro dia eu tava melhor, né? Eu finalmente pensei, finalmente consegui encerrar com essa bagaça, né? Pensei exatamente isso. Aí tirei um sono e eu vou falar que eu não tive mais problemas com isso, tanto que hoje eu pedalo, hoje eu corro, hoje eu faço exercícios que uma pessoa que teria esse problema não faria, né? Então, eu realmente fui curado. Então, eu espero que esse meu testemunho lhe sirva de impulso para atingir limites também, né? Que faça você entender que, por mais que pareça uma situação impossível de ser vencida, né, que Satanás muitas das vezes ele pinta um quadro, né, de desespero total, é, ainda, né, tem cura, beleza? Então, até um próximo vídeo.